de Jardine, né? Essas 4 vitórias do São Paulo, 3 com o Jardine. 3 com o Jardine, hein? Agradeça ao Jardine ainda essa classificação. É verdade. Classificação no Paulista, agradeça ao Jardine. É favorito contra o Ituano? Não, eu acho que é pau a pau. Até porque você nunca sabe o que vai acontecer com o São Paulo amanhã, né? Ou senão daqui a pouco deve acontecer alguma outra coisa. Mas nos últimos dias o que a gente está vendo é isso. O Mancini, eu estava esperando uma resposta mais convincente do Mancini sobre o caso Jean, não vi convincente nenhuma. Não foi uma resposta convincente, pelo contrário. Quando ele fala que quando o Red Bull ele se rejeitou, ele falou, não vou viajar, aí eu chamei no cantinho, vamos conversar, vamos falar tal, ele deveria cobrar o Jean no meio de todo mundo por causa do banho, ou insinuando. Aquilo que o Jean falou, não bate. Aí depois vem a Ele público... falou que chamou o Jean para... Isso foi assim, desculpa te interromper, a gente tem o trecho do Mancini, Sim. Vamos colocar? Sim. E aí você volta no comentário em cima, que é até melhor. Vamos lá. Que o que eu li na nota que o Jean acabou soltando é que eu havia feito um tipo de tratamento diferente com ele em relação aos outros atletas e que eu havia preterido a sua escalação ou a sua utilização. E isso não é verdade. Em determinado momento, lá atrás, quando o Jean não quis ir para o jogo diante do Red Bull, que na última hora ele acabou cedendo da sua opinião e foi, eu sentei com o Jean por quase meia hora. Ele estava reivindicando uma titularidade e eu expliquei a ele que tudo na vida tem o seu tempo. E, de repente, aconteceu isso quando houve uma cobrança de comprometimento em cima do grupo de trabalho e somente ele se rebelou. E eu, na hora, disse para ele que ele estaria fazendo uma coisa errada. Ele interpretou de uma forma extremamente equivocada, acabou saindo, teve a chance de retornar, acabou passando a diretoria que não queria retornar e que, por opção dele, ele queria ficar separadamente. Então, aqui eu estou dando a minha versão do que aconteceu, porque o que eu li na nota, eu não concordo, é a realidade dos fatos. Não tenho nada contra o atleta, muito pelo contrário. Tá? Já disse aqui da minha amizade com o pai e da minha amizade com ele de tempos atrás, ele simplesmente interpretou tudo errado e se acontecesse amanhã novamente, eu agiria da mesma forma, porque eu acho que todo mundo que veste a camisa do São Paulo tem que ter, acima de tudo, respeito por tudo aquilo que está fazendo dentro do clube. Porque estamos na era das redes sociais, mudou, coisas como essa eu vivi como jogador 70.000. De briga com companheiro, treinador, sair na mão, xingar, não me falar por um mês, jogar uma garrafada de chimarrão em cima do meu treinador, já falei, passei 20.000, mas não tinha redes sociais, não tinha tan imediatismo na notícia, então hoje isso mudou. Quando a fase é ruim, qualquer coisa vira uma tormenta, acho que já está solucionado por diretoria. O Jean foi punido momentaneamente, mas sinceramente não é algo que hoje seja a prioridade de São Paulo. A prioridade de São Paulo hoje é ganhar, jogar melhor, vencer, ser campeão. E essas coisas, essas rixas internas, essas discussões que sempre teve, sempre vai ter, graças a Deus, se não deixa de ser futebol, vai tomar melhor proporção para fora da instituição à medida que os resultados sejam melhores. Né? Muito bem. O que está errado ali no Mancini para você e já pega o embalo aí no lugar? O que eu quis dizer em relação ao errado Mancini e Jean é o seguinte, porque um fala uma coisa, o outro fala outra, você acaba não esclarecendo. Geralmente é assim, né? Não acaba deixando muito claro. Eu expliquei, eu falei para ele interpretou de uma forma errada tal. Só que o que eu quero dizer é o seguinte... Esse é o ambiente que você tem no vestiário do São Paulo. É isso aí. É isso que eu estou querendo dizer, porque um fala uma coisa, o outro fala outra. O Lugano, não é rede social. Quem errou ao deixar vazar a notícia foi o São Paulo. Porque se tivesse feito essa reunião dentro do vestiário e ninguém tivesse visto que o Jean se levantou e saiu, provavelmente ninguém saberia.
Entendeu? O Jean, o que ele fez? É rede social. Porque ele foi se defender de uma coisa que estava sendo acusado. Faltou o quê? A habilidade do São Paulo de chamá-lo e falar assim, vem cá, Jean, vamos sentar, vamos conversar aqui, nada de rede social, porque você teve um probleminha, vamos sentar e vamos conversar, vamos achar o que é melhor aqui para você. De novo, questões profissionais. Ele só foi na rede social porque ele não teve chance de se defender. E isso é automático. Isso é automático. Qualquer jogador que tem um pouquinho mais de personalidade, ele vai chamar isso daí. O Jean citou o caso do Diego Alves. Sim. Que em momento algum ele respondeu. E o que aconteceu? Tá lá, titular do Flamengo, talvez o melhor jogador desse começo de temporada. E acho até que o Diego Alves... O Abel trocou uma ideia com ele quando chegou. Então, mas tudo bem. Inclusive, assim, ali já tinha perspectiva de troca de técnico, coisa que também vai acontecer no São Paulo, embora a probabilidade do Mancini continuar trabalhando no São Paulo é grande, né? Por enquanto não tem nenhuma notícia de que, quando ele deixar de ser interino, ele vai deixar o cargo de coordenador técnico. Agora, evidentemente... E aí... sem entrar no mérito da questão, porque a gente não tem a menor condição de entrar no mérito da questão a partir do momento que o Jean fala uma coisa e o Wagner Mancini fala uma coisa totalmente diferente. Você escolhe e toma... Ou você escolhe e fala, eu acho que esse aqui está falando a verdade, ou eu acho que esse aqui está falando a verdade. Porque, assim, são coisas totalmente distintas. Não é que tem ali um detalhe que está mudado, tem um detalhe que está diferente. Um cita um tipo de episódio, o outro cita outro tipo de episódio. Então, assim, sei lá, e também não quero nem saber quem está falando a verdade. Eu só acho, aí, olhando de maneira geral, que o Jean cria muito barulho e faz muita confusão para uma figura ainda pouco relevante para o São Paulo, um goleiro reserva, não é a primeira vez que a gente vê. Quer dizer, o Jean precisa entender, cara, que se ele quiser ter uma carreira importante, num clube importante, se ele quiser realmente continuar sendo um jogador importante, ou ser um jogador importante, que ele ainda não é, ele vai ter que se segurar em alguns momentos. Não dá assim. Quantos jogadores de futebol, quantas carreiras já não foram perdidas ou jogadas no lixo porque o cara é intempestivo, não consegue se segurar, porque o cara tem reações sem pensar e acaba perdendo oportunidades importantes que ele poderia ter profissionalmente. Não estou entrando no mérito técnico, todo mundo fala que ele é um goleiro com muito futuro, quem o viu jogar mais e tudo mais, e pode ser que seja. Agora, o cara que tem futuro, mas não consegue colocar esse futuro e essa qualidade em prática porque não tem o menor equilíbrio para se segurar em alguns momentos, engolir sapo, que seja engolir o sapo, entendeu? Ele tem que entender que o cara joga no São Paulo, que é um clube gigante, que o São Paulo é muito maior do que ele, Jean, de que ele, para ter uma oportunidade ali, e ele pode vir a ter uma oportunidade, não é que tem o Rogério Ceni titular e que ele olha e fala, pô, isso aqui, daqui desse banco eu não saio. Não é o caso, né? O Volpi está longe de ser, nesse momento, uma unanimidade. Sim. Cara, então, fica trabalhando quietinho, se tiver que engolir um sapo, dois, porque eu não estou dizendo que o Mancini acertou em tudo que fez, não sei, não dá para saber. Mas mesmo que o Mancini tenha errado na atitude que teve, o Cuca está chegando. O goleiro titular não é uma certeza. Então você para, espera e fala, vou esperar minha chance e vou engolir o sapo se eu precisar engolir o sapo. Porque é assim que o cara pode ter a oportunidade. Se ele ficar dando chilique o tempo todo que alguma coisa o deixar insatisfeito, ele não vai ter chance nem no São Paulo e nem em lugar nenhum. Mas é isso que o que eu acho é isso. Chega o Jean e fala assim, Jean, obrigado pelos seus serviços, vamos procurar outro clube para você. O São Paulo não pode ficar refém do jogador. Se ele está criando problemas, se criou problemas no passado, está criando problemas agora,